Então vai lá, Cross, manda o seu agora. Vou e já vou mandar esse, Thaís. Vamos lá, Death Stranding. Já que você bateu em um dos meus bebês... Você falou o seu top 6, que era o Elden Ring. Não, eu não tô fazendo essa contagem, não. É vocês que estão com essa Você de tem que ranquear. falar Eu o só seu tô top falando... 9 agora, cara. não. Você tem que ranquear. Não, porque eu já puxei o gancho com a Thaís, aí vai ficar... Mas esse é o seu top 7, então. Finja que é. Tá bom. Tá bom? Top 7. Não, mas eu vou colocar o Death Stranding, ele vai fugir muito Death do Stranding. que a gente... Mas isso que você tá falando é senso comum, Thaís. Realmente, o Death Stranding ele não é um jogo feito para todos mesmo. E é muito de gosto pessoal, não é porque um é mais inteligente e entendeu a história ou não. Não é O que nem Death Rick and Stranding- Morty. Que tem que ter um QI elevado pra entender entender, né? e tal. Não é. O Death Stranding é o seguinte, é valor emocional e é muito também do que significa a lore. Né? O Death Stranding, e aí eu vou discordar de você só nessa parte, ele não é um jogo focado só em lore, até porque se fosse ninguém entender nada. Ele é um jogo muito difícil de digerir. Né? O Death Stranding, o que liga pra mim ele com a gameplay? Que é o seguinte, sempre quando eu falo isso, as pessoas, elas gostam... Não entendo, eu entendo. Vou tentar explicar. O que é um mundo aberto pra mim bom? Não é. Pra mim não importa se o mundo aberto ele é vazio ou se ele tem muita gente. Por exemplo, os jogos da Ubisoft. Assassin's Creed é cheio de gente. São bons por isso? Não. Então pra mim o Ele é mundo... cheio de gente, mas ele é vazio. Ele é vazio, Então assim, você pega um Hot Dogs cheio de boneco. Tudo merda. Vazio. Então pra mim, Zelda, Breath of the Wild. Gigante, mas o não mundo é é bom. vazio. Ah, sim. Não, Sim. é um mundo vazio. Sim. Tem um monte de coisinha, mas ele é Tem um vazio. monte de Na maioria espaço. do tempo ele é vazio. Uhum. Então, por exemplo, o que pra mim é um jogo Mas ele bom... usa o vazio, né? Essa é a Exato. questão. Então, assim, o que pra mim é um jogo bom de mundo aberto é quando a lore, e aí conecta com o que você falou, quando a lore, ela consegue personificar, vamos dizer assim, o personagem e juntar personagem, lore e mundo aberto. O mundo de Death Stranding, se você for parar os detalhes, tem a chuva temporal no Death Stranding. Se você para pra ver os detalhes da... Não sei se você consegue pegar aí, Zero. Os detalhes da chuva temporal caindo na terra, você vê a flor nascendo, É foda. se criando e morrendo. Não, mas isso é Então environment design. Exato, isso são vários detalhes que estão dentro do jogo que fazem com que a imersão esteja maior. Por quê? Porque a chuva temporal tem todo um peso dentro da trama. A chuva temporal, ela impacta diretamente em uma das personagens, né? Que é a Fragile. Ela é o corpo dela é completamente desfigurado por causa da chuva. Mas enfim, por que é pra mim? Porque esse jogo, quando o Domi nasceu, a Thaís ficou muito tempo... Depois de ter o filho, a mulher fica, né? E aí durante o dia ela ficava o dia inteiro com o bebê. E durante a noite, pra ela poder dormir, o que eu fazia? Eu abria uma live e eu pegava o bebê e eu colocava ele aqui e eu fazia a live jogando. E o Death Stranding é basicamente uma história de pai pra filho. Ele tem essa Tem um ligação bebê, né? emocional muito Tem um bebê, forte. é. Então, assim, não, é do Cliff Sim. pro Sam, Potter Bridge, do Sam pra Lu. Que a gente descobriu agora no 2 que é a Lu. Então esse jogo ele tem uma complexidade muito grande, ele não é um jogo pra todo mundo. E aí eu vou chegar na parte das mecânicas que você acha chata e eu acho super válido, porque ele não é um jogo convidativo na questão da gameplay. Só que eu acho que isso se propõe a ser daquele jeito mesmo, é proposital. Por quê? Quando você começa no Death Stranding, ele não te dá nada. Ele não te dá dicas, ele não te ensina como a usar. Acho que até ensina a usar a escada, né? Se eu não me engano, que é uma das poucas coisas. Só que o Death Stranding ele é basicamente isso. Ele te impulsiona a criar métodos de se locomover. Então, se você quer, de repente, jogar o Death Stranding na pressa, não, quero subir isso aqui correndo, você não vai conseguir. Porque ele tem um elemento de equilíbrio. Então, o elemento de equilíbrio, você vai ter que variar o tanto de peso que você vai carregar. Se você for um cara que é aquele tipo de cara que quer fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir. Se você é um cara que quer pressa na gameplay de se locomover de um lado pro outro, realmente o jogo não vai ser pra você. Agora, o espetáculo pra mim no Death Stranding é que ele consegue ser um jogo solo com músicas incríveis que se conectam com o mundo, com a própria gameplay. O fato dele tá sentindo aquela parada que tá... Às vezes a música te... Pô, Lowar, que morreu Lowar, infelizmente agora. Morreu? Morreu o vocalista da banda, morreu. Então, o fato dele trazer um jogo que te impulsiona a realmente curtir o momento, que é o trajeto. Que isso? O que tá Não acontecendo sei aí? o que tá acontecendo isso. O que é isso aí, Zé? Eu acho que tá passando o tempo, é um time-lapse. É um time-lapse, né? É. Então, assim, o fato desse jogo ele ser um jogo vazio, só que ao mesmo tempo ele se conectar com o personagem, com o lore, porque, por exemplo, a rede Kiral, né? A rede Kiral que tem no Death Stranding é basicamente a missão do Sam Potter Bridge é ligar essa rede Kiral, porque o mundo acabou. O mundo acabou e as pessoas estão perdendo a conexão. Sim. Então a rede Kiral é o que é a missão do Sam Potter Bridge. Só que tem um grande dilema aí. O que é melhor agora que aconteceu isso também, né? É eu viver aqui solo? Será que eu religar essa rede vai ser uma boa escolha também? Né? O que eu tô fazendo aqui? Então é essa jornada do Sam Potter Bridge que faz esse jogo ter uma mentalidade e uma sensação diferente de se jogar.
né? Quando você joga o Death Stranding, você sente que você nunca jogou nada parecido. E aí é isso. Às vezes é porque você achou chato a gameplay, às vezes é porque você não achou ela divertida. Só que quando você pega, por exemplo, eu fiz um vídeo de 1 hora explicando os ícones, explicando as funções. Por quê? Porque ele é um jogo que exige que você aprenda. Mas tem um detalhe do Death Stranding também, que o próprio Kojima reconheceu isso, né? Ele reconheceu que tinha muitas questões de qualidade de vida do jogo que não estavam legais quando lançou. Agora, e provavelmente quando você jogou, Cross, já tinha muita coisa melhor. Essas coisas do diretor? A versão do diretor melhorou, e aí eles botaram essas coisas dos ícones, tirar um pouco... Cara, chegou no fim do jogo, eu queria matar o Die Hard, eu não aguentava mais ele falando no meu ouvido. Sabe qual é insuportável? Não, mas isso acontece ainda. Você jogou no Não, mas eles lançamento, diminuíram. saiu, Não, eles diminuíram. O patch há um tempo no porque ele fala lançamento. bastante. Eu joguei ainda. assim que saiu. Eu não fui muito pra frente. Eu joguei o quê desse jogo? Umas 10 10 horas, horas? Joguei 10 horas esse jogo. É Aí não bastante, me 10 pegou. horas. Não me pegou Bastante. de jeito E que nenhum. 10 horas não é nada. Então, pra não me esse pegou de jogo jeito não é. nenhum, mas É que assim, nem o Zelda, chegou né? 10 num horas você não ponto... terminou nem a primeira parte. Mas chegou num ponto que, assim, toda a mecânica que você tinha colocado ali, do equilíbrio das caixas, de você andar, não sei o quê, ficou obsoleta, porque em seguida começou a entrar as features online, e aí tinha ponte construída já. Já tinha umas coisas feitas. Então, falou assim, cara, o jogo me instruiu a pensar nisso até agora, pra depois me dar tudo pronto. Mas ele não dá tudo pronto. Então, foi a sensação que eu tive com sim, 10 sabe horas por quê? de jogo. Não, normal. A parte online, o jogo tem essa mecânica, ele não deixa tudo construído. Às vezes, por exemplo, meu mundo tá tudo construído. No meu mundo não vai estar tudo construído para as estradas, as tirolesas, não vai. Tipo, vai ter um pedaço e você pode entrar em qualquer mundo. Sempre vai ter umas partes para fazer, sabe? Então o online tem isso, mas pode estão falar. construídas, outras não, né? Outras não. Entendi. Não, mas é isso. Eu acho que, assim, puramente de mecânica falando, não me pareceu interessante. Eu não gostei dessa coisa de... Eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B andando. Só isso. Sendo que na grande maioria dos jogos, sei lá, você pega qualquer adventure, a primeira coisa que você faz quando você vê o mapa aberto é ver onde que é o botão de correr. Pra você ir embora. Agora, eu gosto muito de jogos, por exemplo, FPX. Se você pega aí o What Remains of Edith Finch, eu não sei se vocês já viram. Eu tenho que muito jogar esse jogo. Eu quero jogar, eu nunca joguei. Então, ele é um jogo que é só narrativa, só que ele é uma mecânica construída com base na narrativa. Inclusive, assim, dá pra usar de exemplos da Telltale. Que Ou Detroit, né? Detroit, Heavy Become Rain. Human. Então, assim, é tudo Until baseado Dawn. em escolhas Porque a Telltale Exato. não é muito boa, não. Não, Não, dando um exemplo que a galera conhece. sim. Mas assim, eu gostava, por exemplo, do Tales from the Borderlands. É legal, Esse eu E gostava, eu gosto era o meu de preferido. Borderlands muito, aí, então foi legal. Mas Mas são eles jogos fizeram do que... Game of Thrones, eles saturaram o mercado deles, né? É Sim. isso que a Telltale Não, fez. eles fizeram um sucesso com o The Walking Dead. O Walking Dead e Aí- o Wolf Among Us. Wolf Among Us, gente, eu achei maravilhoso. muito bom. Wolf Among Us é muito legal. Muito bom. Eu acho que, inclusive, assim, pra E mim vai é ter o Tales 2, of... não é? O Wolf Among Us novo. Platinei o Wolf Among Us, hein? Cara, eu acho inteirado do Da Among Us. onde? Maneiro. Eu vai ter um Wolf dois, Among Us eu novo. acho que vai Mas ter a também. Telltale, né, Não, então teve mais tinha Telltale. Não tem, pô. Estão fazendo coisa. Tinha falido, É voltou. que eles sei lá. faliram, mas eles voltaram, eu não sei direito por quê, É. mas eu acho que vai ter o Wolf Among Us 2. sim. Bom, enfim, o que eu quero dizer... Pra mim não é problema se a história se constrói... aliás, se o gameplay se constrói por cima da história. Sim. Mas no Death Stranding, pra mim, ainda tem assim... Tem uma história muito boa por trás de uma gameplay que não me chamou a atenção. E ainda assim, por mais que você me diga assim... Não, vai passando o tempo e aí vai conversando, porque não sei o quê... Essa questão da chuva caindo, eu não sei até que ponto é mais do que o environment design. Uma coisa bonita de você ver. Nossa, detalhe. Olha que Tá bonito. ligado com a lore diretamente, é isso. Não, tudo bem. Uma coisa tá ligada com a lore, mas no gameplay, falando. O que ela impacta? É isso que Não, ela... mas Ela impacta- atrapalha a sua vida, né? Não, ela atrapalha a sua vida, tem a chuva temporal, mas isso que ela tá falando é o que eu falei, por exemplo, eu não entendi o que ela falou. Ela falou da animação, né? O que isso vai impactar diretamente? Não impacta nada, mas assim, quando a gente fala de jogo, a gente fala de imersão. A imersão ela é tão importante Sim. quanto a gameplay, quanto a lore. O que tá acontecendo nesse mundo está ligado diretamente aí, esse é o ponto, né? Está ligado com a lore, é o que vai impactar na imersão. Videogame é imersão, né? É a Sim. mecânica e você tá imersivo naquela mecânica em si. E esses detalhes, pô, a gente pede muito por detalhes, esse jogo entrega. Entrega demais. Ah, então Outra coisa sim. que esse... Ele é bonito. O Death Stranding faz um negócio que é muito raro ver, eu não sei nem se... por exemplo, o Zelda, o Breath of the Wild. Tem lá um mapa gigante, é bonito, não sei o quê, mas, cara, você vê que essa árvore aqui é igual àquela ali, você vê que essa pedra aqui é igual Repete, àquela lá. né? Ctrl-C, Ctrl-V, O Death Stranding parece que os caras, cada pedra que eles meteram nessa porra desse jogo é Negócio único. É único. Os caras falaram, não, vou fazer essa pedra, não vou pegar essa pedra e repetir 1000 vezes. Não. Então, assim, isso é muito raro.
Muito, porque o design dessas montanhas... Porque essa montanha, isso é foda. Você olha essa montanha, você pode subir ela inteira. Sabe? Não tem nada que você não possa fazer, né? Então, o design desse mundo... Sabe? Mostrando que isso é natureza, né, e tal. E a gente vê tantos jogos fazerem montanhas e tal. Isso é uma coisa genérica, né? Que a gente reclama que os jogos são genéricos. E esse mapa não é genérico, né? Esse mapa é muito único, cada pedaço dele. Esse mundo, ele não é vazio sem explicação nenhuma. Claro. Esse mundo sofreu uma catástrofe. Sim. Esse mundo... Por partes que você vai andando nele, você vai encontrar os EPs, né, os fantasmas que ficam ali. Sim. Você tem a própria chuva temporal. As pessoas não querem sair de casa. Então elas ficam naqueles bunkers, né? Aqueles bunkers e tal. E, assim, uma das coisas que eu critico esse jogo é porque ele tem muita informação na tela e ele afasta algumas pessoas. Quando você abre o menu... O menu é horroroso. O menu no lançamento era... O menu no lançamento era terrível. Cojimice. Mas melhorou bastante. É por isso que eu começo falando que, de fato, é o que você falou e é o que muita gente sente. Vai ver, que jogo chato. É um jogo difícil de consumir. Não é pra todo mundo. O Death Stranding 2, eu acho que o Kojima... o plano dele é corrigir todas essas coisas, sabe? Porque não faz sentido o jogo, o 2 ser parecido com esse. Por causa do que aconteceu nesse. Sim, mas eu tenho uma dúvida. Eu fiquei quieto porque eu não joguei esse jogo e eu, pra ser sincero, não sou muito fã do Kojima, não teve... Eu só gosto dele por causa desse jogo. Então, Metal Gear, eu não joguei muito, eu joguei na época do PlayStation, eu joguei um pouquinho assim, mas eu nunca fui fã dele, mas eu entendo o buzz que tem na pessoa dele, né? E nas criações dele. Eu vejo muito olha como... essa zona. Isso aqui é uma zona mesmo. Eu vejo muito como um diretor de cinema, sabe? Tipo, um Tarantino da vida. Assim, e eu ouvi vocês falarem muito de jogo, e não falaram do negócio que esse jogo tem que nenhum outro tem, que é o Kojima, né? Que a visão dele é uma visão única, assim como quando o Tarantino, o Nolan faz um filme, você sabe que vai ser um filme daquele cara e você sabe que aquele cara é aquele cara. O Kojima é o cara desse jogo aí, e ele bota a visão dele nesse jogo, né? Pelo que eu entendi, por mais que tem toda essa parada de gameplay e tal... O jogo é maluco e único do jeito do Kojima. Assim, e isso é bom. O Metal Gear, os Metal Gear tem uma história extremamente complexa. Sim. Muito confusa também e tal. E o Death Stranding, ele também tem uma história que até hoje o povo tá tentando entender. Desvendar. Né? Tá tentando desvendar, porque é um monte de loucura. O trailer do 2, a galera ficou ficou maluca, né? E aí eu quero citar outra coisa que esse jogo faz, assim, tirando a trilha sonora, uma coisa que esse jogo faz fantástica. A trilha sonora eu gosto. Aquele trailer com a Apocalíptica tocando, gente, é maravilhoso. E outra coisa que eu acho que ele faz, assim, com maestria, é a escolha do casting. Demais. Até arrepio. Os atores são pros fodas. games, né? Porque eu acho que o Cyberpunk, por exemplo, que tem o Keanu Reeves, agora vai ter o Idris Elba. Muito bom o elenco. Só que eles não utilizam tão bem esses atores incríveis como o Death Stranding. Aqui tem Norman Reedus, o Del Toro. Tem o como é que é o nome do Cliff? Mads Mikkelsen. Esse cara é muito foda. Tem o Troy Baker, Mads que é o rei dos dubladores aí, só que o Troy Baker tá aí? Ele é o vilão, um dos vilões, né? Ele é o partícula de Deus. O vilão dos vilões? Ele é um dos Mas, cara, principais. tipo assim, é isso, sabe? Mas é o que a Thaís falou também. Eu não fico puto com quem fala que não gosta, porque é completamente compreensível o cara olhar e falar chato. Assim como à primeira vista, quem nunca jogou o Breath of the Wild, pô, chato também. pra caralho. É um bagulho de jogar, sentir e de momento. Como eu passei com o bebê no colo e um cara com o bebê na barriga, cara, eu me liguei Eu acho que é uma boa analogia que a gente tá num tempo atual muito de imediatismo. E aí a gente vai jogar um jogo, sei lá, lança o God of War. E ele é porrada na cara. Você começa a jogar, é porradaria. Porque o público foi acostumado. Assim, isso. Né? Aí lança o Spider-Man 2, vai lançar agora. Vai ser com certeza a ação do primeiro minuto, que nem o Spider-Man 1. E aí eu acho que é legal ter uma visão diferente de vez em quando, como um Zelda, um jogo como esse, que ele te força a apreciar o mundo e jogar com calma, sabe? Mas é que aí são gêneros diferentes. Sim, são. Então, são, assim, você porque não... é a aventura, né? A ação e o outro. Mas eu sinto que a maioria dos jogos que ganha Game of the Year e tal, eles são muito trabalhados nesse caminho de ação e imediatismo, no sentido de você começa a jogar e já sente tudo de uma vez. Eu acho que o Elden Ring também tem um pouco disso. Você vai progredindo e sentindo aos poucos, você tem que degustar o jogo com calma. E eu acho que isso muito vem dessa... É até uma crítica na indústria. O momento atual dos reviews. Que as pessoas recebem um jogo em uma semana antecipado, tem 5 dias para fazer o review, e ele tem 5 dias para zerar o jogo, senão ele não faz o review. Você tá dizendo que afeta diretamente na qualidade. Afeta na qualidade, porque os caras fazem um jogo
que tem que ser degustado rápido. Concordo com pra você. os reviewers conseguirem fazer o review pra ajudar a alavancar as vendas do jogo. Eu acho que isso E eles impacta não muito podem- na indústria. Eles não querem mandar muito tempo antes com medo de vazar. E aí Por fica exemplo, nisso. esse próprio jogo aí, eu platinei ele com 150 horas. Pois é. Como é que eu vou fazer um review em É, 5 dias? é. O Zelda agora mesmo, a galera Zelda. falou que recebeu um mês antes, os reviews que eu li hoje, e não zeraram. Não dá, Porque é muito longo. Claro. Pois é. E o Zelda é particular justamente, por exemplo, Breath of the Wild, esse devia ser mais difícil ainda de você fazer review nesse aspecto, porque como você pode zerar, do momento que você começa o jogo você já pode zerar, como é que o cara vai saber? Será que chegou a hora? Será que eu vi o que tinha esse o me review, oferecer? né? É muito complicado, É. né? Então, É que nem o Pablo Miyazawa falou aqui ontem. Ele jogou 200 horas pra fazer o review da IGN. Pois é. É É que eu loucura. acho que, assim, uma outra coisa que afeta um pouco na questão de escolha de Game Awards, essas coisas atualmente, é o acesso a informações a ponto de que, assim, hoje em dia, nós não temos mais só jogos preferidos. Nós temos desenvolvedores preferidos. Ah, sim. Então a galera idolatra o Kojima. O Kojima, é. A galera idolatra Phil Spencer, que é tipo um executivo. O Miyazaki. O Miyazaki. Então, assim, a gente tem um hype em cima da pessoa que tá fazendo e não necessariamente por causa Sim. do jogo. Então, Já teve do Todd Howard. Então- Mas é que ele perdeu esse título, né? Mas ele Ninguém tinha. liga mais. Mas É. assim, o Kojima, como desenvolvedor, ele tem uma visão criativa que eu acho que a gente já tinha comentado isso em outro momento, que assim, ele é como se fosse o desenvolvedor indie com dinheiro. Ele faz o que ele quiser, ele põe ali, ó, a meta dele, fala, vou fazer um jogo louco, faz É, e do bomba, jeito porque dele, é o né? Kojima A fazendo. empresa dele, né? A empresa Kojima dele, exato. Productions. E assim, a questão de mesclar a história com gameplay, com relação ao Metal Gear, o Kojima já fez uma coisa incrível, que eu achei que foi uma das primeiras vezes que eu realmente senti que estava entrelaçado muito firmemente a questão física com a jogabilidade, física nossa mesmo. Eu não sei se foi no Metal Gear 3. Tem alguma cena que o Snake tá se arrastando e você tem que apertar freneticamente o X. Mas é um negócio que você começa a sentir dor de tanto apertar o X e o negócio não passa. Você fica ali muito tempo. E o Snake tá ali, olha, sofrendo e você tá tartaruga. sofrendo aqui. Então, assim, ele faz umas revoluções, a questão de você ler o memory card dos jogos. Ah, deixa eu adivinhar o que você tava jogando. Nossa! Sim, isso é legal. Mas Isso é louco legal. que pra gente ter um cara como esse, precisa dar liberdade pra que ele seja esse cara, né? Um porque cara com dinheiro que faz Ele esses saiu da jogos. Konami por isso, né? É, a liberdade que ele tem que ter é essa. Inclusive se o você Del pega Toro o tá Kojima- nesse jogo, não tá? Tá. É, né? Tá. Se você É pega o outro Kojima, diretor. pega o Kojima, você tem uma empresa, você pega o Kojima e você fala, você vai trabalhar pra mim, não vai ficar bom. Não. Esse cara precisa ser livre. Sim. Pra ele criar isso daí. Que muita gente vai amar e outras pessoas não vão gostar. O Kojima é isso desde sempre. Tem muita gente que não gosta de Metal Gear. Tem mas muita eu gente acho que é isso, cara. cara. O diretor, que é muito autoral, é Sempre isso. vai ser esse daí. É, tem gente que não gosta assim, Sim. é mais difícil, mas tem gente que não gosta do Tarantino. E todos os filmes deles, Sim. pra algumas pessoas, Diálogo são pra ruins. caramba, sangue absurdo, sabe? Muita coisa Mas que é esse é o ruim. Tarantino. E tudo bem. Ah, mas aí, claro. pra outras pessoas, é incrível. Sim, é isso sim. que faz ele ser incrível, né? Aliás, você deu um muito bom ponto esse daí das reviews, viu, cara? Um bagulho É muito verdade, sério. muito muito sério. É um momento atual da, Momento atual da da indústria. indústria, né? Sim, Não tem o que fazer também. Como que você muda isso? Não muda. Não dá muda pra porque mudar, cara. não muda. Ou você manda... Você não pode receber jogo 2-3 meses Não, antes. não dê. Eu ia falar, ou você manda o jogo muito antes, mas não dá também. Não dá. Aí vaza. Não, claro. Acontece Não, o que se aconteceu já com vaza Zelda. agora- Né?